Antes de começar, eu preciso te pedir desculpas. Sim, desculpas. Porque eu sei que o YouTube é uma plataforma de audiovisual e quando você clica para assistir um vídeo, o que você espera é uma edição minimamente decente. Mas eu confesso que a maioria dos meus vídeos, se não todos, estão longe disso. Mas não é por preguiça ou descaso, juro. O canal ainda é pequeno, eu não vivo de YouTube. Sou CLT, muito provavelmente como você também é. Na minha concepção, para se ter uma edição decente, ou você paga ou você estuda para poder aprender a fazer. E entre aprender edição e me aprofundar no conteúdo que vou passar, eu sinto muito em te dizer, caso você tenha vindo pelos cortes cinematográficos, efeitos impressionantes ou edição profissional. Mas eu prefiro estudar o conteúdo. Mas se você me der alguns minutos da sua atenção, prometo que vai receber algo muito mais raro do que isso. Um pensamento que pode mudar a forma como você enxerga a vida. E se você ficar até o final, vai me ajudar a continuar esse trabalho. Então, já que eu cortei a sua vibe logo nesse comecinho, já se inscreva e deixa o like. Sabe, é curioso pensar nisso. Porque a gente espera que tudo venha embalado em cortes perfeitos, num roteiro redondinho, tipo os filmes do Christopher Nolan. Mas a realidade é muito mais torta que isso. Nem sempre a gente escolhe o que queria e quase nunca sai como planejado. É justamente nesse desencontro entre o que sonhamos e o que vivemos que nasce uma angústia estranha, o peso das vidas que não vivemos, das versões de nós mesmos que ficaram pelo caminho. E lá no século XIX tinha um certo dinamarquês que falava muito sobre angústia, Søren Kierkegaard. É sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Então, bota um fone, se ajeita e bora lá. O nascimento da angústia. A angústia, para Kierkegaard, não é simplesmente um medo comum. O medo é direto, objetivo, pragmático. Ele tem sempre o alvo definido. Você teme perder o emprego, teme ficar doente, teme que algo aconteça com alguém que ama. O medo pode ser nomeado, medido, previsto. Ele funciona quase como um alarme interno que dispara diante de uma ameaça real ou até imaginada. E justamente por ser tão concreto, o medo pode até ser administrado. Você evita o perigo, procura uma solução, busca a segurança. O medo, em última instância, é uma reação de autopreservação. A angústia não. Ela é de outra ordem. Ela não é a reação a algo externo, mas é uma condição interna, íntima. Ela não nasce porque existe um inimigo lá fora, mas porque existe um infinito aqui dentro. Ela não aponta para o mundo, mas se volta para o íntimo, revelando uma espécie de vazio cheio de possibilidades. É como uma sombra invisível que não pode ser combatida com armas nem afastada com estratégias, porque não se trata de algo que está diante de nós, mas daquilo que habita silenciosamente dentro de nós. É como se fosse uma presença incômoda que paira no ar sem nunca se revelar por completo. Difícil de nomear, impossível de ignorar. Você pode até tentar ocupar a mente com distrações, trabalho, redes sociais, entretenimento, mas quando o barulho externo silencia, ela retorna. A angústia é aquela sensação de estar em suspenso, como quem está diante de um abismo invisível. Você não vê a queda, mas sente a vertigem. É o mal-estar de perceber que poderia ser muito mais do que é, mas que não existe braço humano capaz de segurar todas as possibilidades abertas diante de si. Ela não é ruído, é silêncio. Não é um grito escandaloso, é um sussurro insistente. É aquela inquietação que aparece nos intervalos da vida, quando você deita na cama depois de um dia cansativo, ou quando fica sozinho em uma sala silenciosa. A angústia não invade, ela infiltra. Ela se acomoda como uma pergunta sem resposta, e justamente por não ter forma definida, se torna ainda mais pesada. É o desconforto que aparece quando você olha para a própria vida e percebe que poderia ter seguido outros caminhos. Você poderia ter escolhido outro trabalho, outra cidade, outro amor. E todos esses eus possíveis continuam existindo dentro de você como fantasmas. Não são escolhas feitas, mas escolhas não vividas que rondam a consciência. E o peso não está apenas no que você viveu,
mas também naquilo que nunca viveu e talvez nunca viverá. A angústia, então, é a vertigem de quem olha para dentro e enxerga não apenas o que já é, mas tudo o que poderia ser. O peso das possibilidades. Se no início a angústia se apresenta como um mal-estar difuso, no segundo movimento ela revela sua verdadeira natureza, a vertigem da liberdade. Kierkegaard falava que o ser humano não é apenas aquilo que já é, mas também aquilo que pode vir a ser. E é justamente essa abertura infinita de possibilidades que nos joga dentro de uma espécie de abismo existencial. O ser humano é condenado a escolher. E escolher, por mais simples que pareça, nunca é neutro. Cada escolha é ao mesmo tempo uma afirmação e uma renúncia. Quando você escolhe um caminho, está enterrando todos os outros. Você decide por uma carreira. E com isso rejeita todas as outras que poderia ter seguido. Você aceita um relacionamento e renuncia a todos os amores possíveis que ficaram pelo caminho. Você escolhe permanecer em uma cidade e fecha as portas de todas as vidas que poderia ter vivido em outros lugares. Esse é o peso silencioso de cada decisão. Cada sim carrega dentro de si milhares de nãos. E o mais perturbador é que, mesmo depois de escolher, os fantasmas das possibilidades não vividas continuam rondando. Eles não desaparecem. Eles vivem dentro de nós como ecos incômodos, como lembranças de algo que nunca aconteceu. É a vida não vivida, mas sentida. Aquele pensamento insistente. E se eu tivesse feito diferente? E esse "e se" é combustível da angústia, porque nos lembra constantemente que poderíamos ser mais, poderíamos ser outros. Em sua obra Ou, Kierkegaard mostra como nossas escolhas não são apenas práticas, mas existenciais. Ele descreve duas formas de viver, o estético e o ético. No modo estético, vivemos buscando prazer imediato, novidades, experiências que nos façam esquecer por alguns instantes o vazio. É a vida do consumo, do espetáculo, das distrações. No modo ético, porém, assumimos responsabilidade, encaramos as consequências, fazemos escolhas que nos comprometem. Só que, ao optar por um desses caminhos, sempre carregamos a angústia do outro que deixamos para trás. E não se engane, a angústia não é sinal de fracasso. Ela é a marca da liberdade. Somente quem é livre sente angústia, porque apenas o livre se vê diante de um leque infinito de possibilidades. Um animal não sente angústia, ele segue o instinto. Um robô não sente angústia, ele segue o comando. Mas o ser humano, diante da liberdade, experimenta esse mal-estar que é, ao mesmo tempo, promessa e condenação. E o curioso é que na vida real, muitas vezes, não escolhemos plenamente. Deixamos que a vida escolha por nós. Postergamos, adiamos, empurramos com a barriga. E quando olhamos para trás, percebemos que o não escolher já foi uma escolha. Uma escolha pela inércia, pelo conformismo, pela vida que escorre entre os dedos sem nunca ter sido plenamente vivida. É como se estivéssemos sempre esperando a vida começar, enquanto ela já está acontecendo. Esse é o peso das possibilidades. Não apenas aquilo que você viveu, mas tudo aquilo que não viveu e continua ecoando dentro de você. É o luto silencioso por versões de si mesmo que jamais existirão. E, paradoxalmente, quanto mais o mundo moderno nos oferece alternativas, novas carreiras, novos relacionamentos, novos lugares, mais cresce o fardo da escolha, porque sempre haverá algo que deixamos escapar. O salto no escuro. Diante desse labirinto de possibilidades, Kierkegaard nos coloca de frente a uma escolha ainda mais radical. Porque se no ou você precisa decidir entre viver de forma estética ou ética, em Temor e Tremor surge um terceiro nível, o religioso, que é o salto de fé. E aqui não se trata apenas de religião no sentido institucional, mas de algo muito mais profundo, a capacidade de apostar em algo que não se pode provar, mas que dá sentido à vida.
O exemplo clássico que Kierkegaard usa é a história de Abraão. Deus pede a ele que sacrifique o próprio filho, Isaque, e Abraão, em silêncio, caminha até a montanha disposto a obedecer. É um dilema impossível de compreender pela lógica humana. No nível ético, Abraão seria um monstro. No nível estético, um louco. Mas no nível religioso, ele se torna o cavaleiro da fé, alguém que confia em algo maior do que a própria razão pode sustentar. E é aqui que Kierkegaard nos joga a verdade incômoda. Viver exige fé. Não apenas fé em Deus, mas fé em nós mesmos. Fé em que nossas escolhas podem, de algum modo, nos conduzir a uma vida significativa, mesmo quando não temos garantias. Porque a vida não nos dá contratos assinados, só nos dá riscos. Escolher casar, escolher mudar de cidade, escolher largar o emprego, escolher seguir um sonho, tudo isso é um salto no escuro. E a angústia é justamente o preço dessa liberdade. Perceba como isso se conecta com o tema do vídeo, o peso de não ser. Cada vez que fugimos da escolha, cada vez que deixamos a vida decidir por nós, nos tornamos reféns daquilo que não fomos. Mas quando ousamos saltar, mesmo sem certeza, mesmo sem provas, encontramos algo que nenhuma possibilidade perdida pode roubar: a experiência real de ter vivido. A fé, nesse sentido, é uma coragem contra o vazio. É quando você olha para a vida que não viveu, para as versões de si mesmo que ficaram pelo caminho e diz: sim, eu poderia ter sido muitas coisas, mas escolhi ser isto. E nisso eu coloco meu coração. Esse é o salto que nos salva do labirinto infinito do "e se?". O luto pelas vidas não vividas. Talvez a dor mais silenciosa que carregamos não seja pelo que perdemos, mas pelo que nunca chegamos a viver. Essa ausência não tem nome, não tem corpo, não deixa fotografias no álbum de família. É um vazio mais cruel, porque não se pode apontar para ele e dizer: isso eu perdi. Não. O que pesa é aquilo que nunca existiu, mas poderia ter existido. É um fantasma sem rosto, e mesmo assim, nos visita todas as noites. Não é o divórcio que dói por si só. É a imagem da família que poderia ter sido, os aniversários que nunca aconteceram, os abraços que jamais foram dados. Não é apenas o emprego perdido que fere, é a carreira imaginada, o eu que teria crescido naquela outra estrada, a versão de você que se apaga antes de nascer. Não é só o fim de um relacionamento que parte o peito. É a vida paralela que teria se desenrolado ao lado do outro. Um enredo que nunca se escreveu, mas que continua passando em reprise dentro da mente. Esse é o luto invisível que Kierkegaard chamou de angústia do possível. Aquele mal-estar profundo que nasce da consciência de que em cada escolha deixamos para trás infinitas possibilidades. É como caminhar numa estrada e perceber que a cada bifurcação existem dezenas de versões suas, todas ficando para trás, olhando em silêncio enquanto você continua andando. E o que fazemos diante desse abismo? Quase sempre tentamos anestesiar. Procuramos distrações rápidas, frases motivacionais, cursos prometendo clareza, aplicativos que juram dar sentido. Mas nada disso preenche o que é existencial. Porque o vazio não é defeito, é condição. E ele não se resolve com o sumindo, ele só se transforma encarando. É aqui que Kierkegaard fala de fé. Não fé como submissão cega, mas como coragem radical. Coragem de escolher, mesmo sabendo que todas as outras escolhas se perderão. Coragem de dizer: essa é a vida que eu vou viver. Não a melhor, não a mais perfeita, mas a minha. E eu assumo o peso de não ser tudo, para poder ser algo. Isso é fé. Aceitar o limite sem se paralisar, sustentar uma decisão mesmo sem garantias, viver sem a ilusão de controle absoluto. No fundo, talvez seja isso o que Kierkegaard queria nos mostrar. A angústia nunca desaparecerá.
Sempre haverá caminhos não seguidos, versões não realizadas, destinos abandonados. Mas, em vez de se tornar prisão, a angústia pode ser motor. Ela pode deixar de ser um fardo que paralisa e se tornar uma lembrança constante de que ainda estamos vivos, ainda temos escolhas, ainda existe chão sob os pés. Porque viver é isso, o risco constante de ser menos do que poderíamos ser, mas também a chance de sermos algo que jamais teríamos sido se não tivéssemos ousado escolher. E se esse incômodo bateu em você, não o rejeite. Carregue-o como prova de que a vida ainda pulsa, porque o verdadeiro fracasso não é escolher mal, é nunca escolher. O peso de não ser. No fim, talvez o que mais doa não seja aquilo que vivemos, mas aquilo que deixamos escapar em silêncio. As vidas que poderiam ter sido, os eus que ficaram presos na esquina do tempo, olhando de longe enquanto seguimos por outro caminho. Mas esse peso não precisa ser maldição. Ele pode ser lembrete. Se hoje você sente a presença desse vazio, talvez seja sinal de que ainda há terreno a explorar, ainda há passos possíveis, ainda há vida esperando por você. Não existe manual para suportar o que não foi. Existe coragem. A coragem de sustentar uma escolha, mesmo com as mãos tremendo. De não tentar ser tudo, mas ser algo. De não carregar o impossível, mas abraçar o que está diante de você. E se essa reflexão tocou em algo que você não costuma dizer em voz alta, leve-a com você. Ela pode não dar respostas, mas pode abrir perguntas. E são as perguntas que nos movem. Quando o vazio voltar a bater, porque ele sempre volta, lembre-se de que aqui existe um espaço para pensar diferente, para não fugir do silêncio. E talvez, nesse abismo que compartilhamos, você perceba que nunca caminhou sozinho. Por hoje é só. Para você que chegou até aqui, eu tenho muito a agradecer, de verdade. Mas como um bom pidão, eu tenho mais a pedir. Caso ainda não tenha deixado o joinha, faça-o por favor. Considere também se inscrever, toda semana temos conteúdo novo para refletirmos. Por último, eu tenho 3 indicações de livros. São as obras de Kierkegaard que usei para criar esse roteiro. Os links estão na descrição. Caso você queira beber direto da fonte, é clicar nos meus links da Amazon. Além de obra de um pensador incrível, você ajudará o canal a continuar e cada centavo é bem-vindo. Mais uma vez, obrigado.